No centro de cada decisão financeira no Brasil, desde o preço do pãozinho até os juros de um financiamento, existem uns arquitetos quase visíveis que estão desenhando o futuro da economia. Hoje, a gente vai desvendar quem são eles e como as decisões que eles tomam moldam o nosso dia a dia. Olha, essas perguntas não são nada abstratas, né? Elas definem o nosso poder de compra, o quanto o dinheiro vale no bolso. E a resposta para isso tudo está em duas instituições-chave, que são os verdadeiros pilares da economia do país. Então, para entender como o dinheiro flui no Brasil, a gente precisa primeiro conhecer os dois protagonistas dessa história. Eles trabalham juntos, mas olha, cada um tem um papel bem diferente na condução da nossa economia. Vamos pensar assim para ficar fácil. O Conselho Monetário Nacional, o famoso CMN, ele é o arquiteto. É ele quem cria o projeto, as regras gerais do jogo. Já o Banco Central do Brasil, o BCB, ele é o construtor. É ele quem pega esse projeto e transforma em realidade tijolo por tijolo. O CMN, então, é o grande cérebro, o estrategista. Ele é o órgão máximo do sistema financeiro. Então ele não se mete no dia a dia, na operação. A função dele é outra. É definir o rumo, as grandes metas e, o mais importante, ditar as regras do jogo para todo o resto. E aí que entra o nosso construtor. O Banco Central é a mão na massa, é a força de execução. Ele pega aquelas diretrizes, às vezes meio abstratas do CMN e transforma em ações concretas no mercado, garantindo que o projeto do arquiteto saia do papel. Bom, agora vamos ver como essa dinâmica do arquiteto e do construtor funciona na vida real, olhando para três áreas que são cruciais para a economia. Primeiro de tudo, inflação. O CMN chega e diz, olha, a inflação esse ano tem que ser de X%. Ponto. Essa é a meta. A partir daí, a bola está com o Banco Central. É tarefa dele usar as ferramentas que tem, como a taxa Selic, para pilotar a economia e tentar acertar esse alvo. Depois vem o crédito. O CMN define as regras do jogo, o que pode, o que não pode ser feito nos empréstimos. E o Banco Central? Ele age como se fosse uma torneira, controlando o volume de dinheiro que está disponível para empréstimo e garantindo que o sistema todo não quebre. E por último, a fiscalização. Pensa que o CMN escreve o manual de instruções de como os bancos devem funcionar. O Banco Central, por sua vez, é o fiscal que vai lá no dia a dia checar se todo mundo está jogando direitinho, seguindo as regras do manual. Mas aí, em 2021, aconteceu uma mudança gigantesca. As regras desse jogo entre o arquiteto e o construtor foram reescritas. Começou um capítulo totalmente novo na história da economia brasileira. O Banco Central existe desde 1964, mas por quase 60 anos ele operou sob influência direta do governo do momento. A grande virada, o ponto de inflexão, foi em 2021, com a nova lei que simplesmente redefiniu o status do BC, dando a ele autonomia de verdade. Presta atenção nessas palavras da lei. Ausência de subordinação hierárquica. Isso é revolucionário. Na prática, o que isso quer dizer é que o Banco Central deixou de ser um braço do governo e passou a ser uma entidade com poder de decisão próprio. Voltando para nossa analogia, é como se, de repente, o construtor ganhasse a liberdade de escolher as melhores ferramentas e as melhores técnicas para fazer a obra, sem que o contratante e o político ficasse dando palpite o tempo todo. Ok, mas como é que essa independência funciona mesmo? A lei criou uns mecanismos bem inteligentes para blindar o Banco Central das pressões políticas do dia a dia. A chefia do Banco Central é um time, um colegiado de 9 pessoas. E aqui já está a primeira camada de proteção. Apesar de serem indicados pelo presidente da República, todos eles têm que ser aprovados pelo Senado Federal. Isso já garante um processo mais técnico e menos político. Agora, essa aqui é a parte mais genial. Os mandatos de 4 anos dos diretores são desencontrados. Em vez de todo mundo ser trocado de uma vez só, as nomeações são escalonadas. Isso significa que, a cada ano do mandato de um presidente, só uma parte da diretoria pode ser renovada. Ou seja, o poder de influência de um único governo é diluído com o tempo. Então, o ponto central é esse. Nenhum presidente da República consegue chegar e trocar toda a diretoria do Banco Central de uma vez. Isso cria uma barreira enorme contra mudanças bruscas na política monetária que sejam feitas só por interesse eleitoral. E se um governo quiser simplesmente demitir o presidente do Banco Central? Bom, o processo foi feito para ser bem difícil. Não é uma canetada. Precisa de uma justificativa técnica do CMN e, mais importante, precisa da aprovação da maioria absoluta do Senado. É um baita escudo institucional contra a pressão política.
Mas no fim das contas, para que toda essa engenharia, toda essa complicação? Por que criar uma autonomia tão protegida assim? A resposta está nos objetivos que são fundamentais para a economia do país inteiro. Com a autonomia, a missão do Banco Central ficou clara como cristal. O objetivo número 1, o foco principal de todas as decisões é a estabilidade de preços, ou seja, controlar a inflação. Depois, em segundo plano, vem a estabilidade do sistema financeiro, tentar suavizar os altos e baixos da economia e, por último, fomentar o emprego, mas só se isso não atrapalhar a meta principal de inflação. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A ideia toda é ter decisões técnicas, longe do calor da política do momento, para garantir uma estabilidade econômica de longo prazo. A grande questão que fica no ar é: como equilibrar essa necessidade de autonomia técnica com a responsabilidade que vem da democracia? Uma pergunta bem complexa que está no centro do debate econômico mundial hoje em dia.